Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Eu sou o professor Tiago Hatz. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês no SP com você. Eu espero que a gente possa ter uma boa viagem ao passado, esse passado que abre tantas portas e janelas para o mundo que a gente vive. Esse é o objetivo da história, construir consciência histórica para que a gente possa entender um pouco mais a nossa vida, a nossa sociedade e nós mesmos. Bom, o tema está aí na tela, né? Vamos começar falando hoje sobre as ideologias do século XIX, na Europa especificamente. Essas ideias que depois vão percorrer o mundo todo, vão chegar no nosso continente, na América, na Ásia, na África, mas que elas nascem na Europa. As famosas ideologias do século XIX. Elas são tão importantes que até hoje elas são presentes nos debates políticos, sociais e econômicos que a sociedade que você vive trava. Então, você provavelmente, quando ouvir algumas das expressões que a gente vai conversar hoje, você vai se lembrar, né? Que ouviu isso na TV, viu nas redes sociais, ouviu em casa, ou você já se identificou com alguma dessas ideias. O século XIX é um século muito importante para a gente entender o mundo, porque é no século XIX que essas ideologias surgem, é no século XIX que a ciência começa a tomar a forma que a gente conhece, é no século XIX que muitas coisas se transformam. Mas para a gente entender essas transformações do século XIX, a gente precisa entender um pouco do contexto. E a gente tem aqui no nosso material, aqui logo de cara, uma ilustração de um dos principais artistas do século XIX. Um dos principais artistas a pintar e retratar aquilo que aconteceu no mundo pós-revolução industrial, que é Gustave Doré. Gustave Doré era um ilustrador que andava com papel, com lápis, com grafite e fazia ilustrações baseadas em situações que ele via, que ele vivenciava. E uma das coisas que Gustavo Doré sempre deu muita ênfase no seu trabalho é a contradição social, a desigualdade que começou a aparecer no mundo com o processo de industrialização. Então, Doré ele mostra que no século XIX entender a desigualdade social era o grande desafio de boa parte dos pensadores. E a gente vai entender que dois campos de ideia vão aparecer nesse processo histórico de maneira muito importante, tá bom? Vamos falar primeiro, então, de uma dessas escolas, né? De uma dessas fontes de ideia muito importante que é o liberalismo. A gente já viu em outros momentos históricos o surgimento das ideias liberais, ou seja, essa expressão liberal, né? A palavra liberal, ela vem da ideia de liberdade, ela vem da ideia de construção da liberdade política, de construção da liberdade econômica. E no século XIX fica muito clara essa divisão, né, do liberalismo econômico e do liberalismo político. O liberalismo econômico ele tinha como objeto, como objetivo, como foco claro a ideia da liberdade econômica sendo construída com uma menor intervenção do Estado, certo? Então, quando a gente pensa em liberalismo econômico no século XIX, a gente está falando de ideias que passam pela redução do tamanho do Estado como forma de ampliar a liberdade da sociedade. Né? E quando a gente fala de liberalismo político, a gente está falando de uma corrente que preza pela ideia da liberdade dos indivíduos, pelas liberdades individuais e pela luta contra os privilégios, contra o antigo regime, contra tudo isso. Os liberais, né, o liberalismo econômico foi muito importante porque foi a primeira corrente de pensamento a identificar que a riqueza se construía pela produção, né? François Quesnay, os fisiocratas, eles são pensadores que ajudaram a gente a entender que não era a acumulação de metais preciosos, a cobrança de impostos que ia gerar riqueza. A riqueza vinha da produção. E por isso que
os liberais, né, na economia iam lutar tanto para que o Estado deixasse de intervir na economia. A gente vai falar aí de Adam Smith, que vai falar da ideia de mão invisível do mercado, de permitir a concorrência, né, de permitir que a demanda pelo consumo regule a própria concorrência. Então, o liberalismo está muito ligado a essa dimensão da liberdade, o liberalismo político, o liberalismo econômico. Né? Ao longo do século XIX, essas correntes vão ganhando características próprias. Mas a gente pode dizer que o liberalismo político e o liberalismo econômico são respostas de uma parcela da sociedade a um modelo político-econômico que estava colocado ali, né, os resquícios ainda do antigo regime, da intervenção do Estado. O outro campo de pensamento político e econômico muito importante é o do socialismo. Né? Os socialistas vão num caminho diferente dos liberais. A gente tem dois caminhos, né, para os socialistas. A gente tem as primeiras experiências socialistas, que a gente chama de socialismo utópico, tá? O socialismo utópico, com pessoas como Saint-Simon, Charles Fourier, eles acreditavam na necessidade de se acabar com a desigualdade social e, para isso, eles promoviam ações voluntárias, espontâneas, né? Tinham uma visão mais igualitária, mas as suas ações eram ações mais espontâneas. Então, por exemplo, o Charles Fourier criou um modelo dos falancérios, a ideia de cooperativismo. O Saint-Simon defendia a distribuição de riquezas e políticas sociais para as classes mais populares, mas nenhum deles identificava como o centro do problema da desigualdade o capital, a propriedade privada. Quem vai fazer isso é o socialismo científico, que a gente vai ver aqui agora, que foi organizada essas ideias de socialismo científico por Karl Marx e Friedrich Engels, que vão publicar em 1848 o Manifesto do Partido Comunista. Então, no socialismo científico, diferente do liberalismo, que queria menos Estado, que queria liberdade e propriedade privada, os socialistas vão identificar que o problema da desigualdade social é a propriedade privada. A partir do momento que você estabelece que a propriedade privada é legítima, você dá início à construção de uma desigualdade sem fim. Então, para o socialismo científico, a base da desigualdade social é a propriedade privada, e a propriedade privada, então, precisaria ser eliminada para gerar a igualdade social. Né? Então, no socialismo científico, você teria como objetivo final o comunismo, que é a igualdade social total. Mas para chegar a essa igualdade social total, você teria uma fase de transição chamada socialismo, onde existiria um Estado dono, né? O Estado seria o dono de todas as propriedades e faria então essa redistribuição até gerar uma igualdade total, podendo aí sim o Estado ser eliminado e vivermos num comunismo. A base dessa análise do Marx, para chegar a essa conclusão, é o que ele chamava de materialismo histórico. A ideia de que a história da humanidade é a história da luta de classes. Ou seja, né, toda a etapa da nossa história ao longo dos tempos seria travado no embate de interesses entre classes oprimidas e classes dominantes. E para isso acabar, então, seria o momento em que a classe operária se tornaria classe dominante. E aí ela caminharia, então, para o socialismo. Importante dizer, então, que o século XIX ele é esse momento de efervescência de ideias. Os liberais pensando como desenvolver o capitalismo com mais liberdade econômica, com mais liberdade política. Do outro lado, os socialistas entendendo que, na verdade, o capitalismo era o problema, era o gerador da desigualdade social, então que ele deveria ser eliminado. Então é um momento de efervescência política. E hoje, nos tempos que vivemos, né, esses debates todos estão de volta. Né? Se as ideias capitalistas são válidas, se as ideias socialistas são válidas, se a gente quer mais ou menos Estado, mais ou menos economia de mercado. Então, por isso que eu disse no início da nossa aula, que boa parte das discussões que a gente tem hoje nas redes sociais, nas esferas políticas, elas estão baseadas nas ideias aí
que se consolidaram no século XIX, tanto do liberalismo quanto do socialismo científico. Certo, pessoal? Então é isso, resumidamente, e a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos importantes.